eu sou o Daniel Braga e esse é o canal Sorvoletra. Hoje nós vamos falar sobre o livro Em Algum Lugar nas Estrelas, da autora Claire Vanderpool, editora Darkside. Gente, esse é o primeiro livro da Darkside que eu faço resenha. E para quem não conhece, essa editora ela é relativamente nova no mercado. Tem acho que 3 anos, mais ou menos. E eles têm uma linha editorial de... Sabe aquela coisa que você chega na livraria e compra o livro pela capa? Eles assumidamente querem que as pessoas comprem os livros deles pela capa, mas que não pare por aí. Que a pessoa abra o livro e o conteúdo seja tão surpreendente e tão com tamanha qualidade quanto a capa, o design e a parte estética. Então eles capricham muito na confecção, no livro em si, fisicamente. Então eu vou começar mostrando, olha só que capa linda, o desenho da capa. Ela tem umas estrelinhas em verniz, não sei se acho que na câmera não tem como ver isso, mas tem uns círculos e tem as estrelinhas com verniz que conforme você mexe o livro e bate a luz, essas estrelas elas reluzem, elas brilham. Aqui a lombada com a caveirinha da Darkside, capa dura, e dentro ele é todo ilustrado. Olha só, tem as constelações, que bonito isso. Dentro tem mais ilustrações, tudo a ver com o livro. Depois, na hora que eu for falar sobre a sinopse, vocês vão entender um pouco por que tem essas constelações. Aí no início de cada capítulo tem também uma constelação diferente na abertura. É bonitaço o livro por dentro. Ó. Pois bem, do que trata essa história? Para começo, faltou eu mostrar também, olha só, dentro do livro, ele vem dentro de um plástico, tá? A única coisa que tem no livro da Darkside, eles costumam serem assim lisos, não tem sinopse. Então a única pista que a gente tem de o que a história está tratando é esse adesivinho, que o livro ele vem ensacado, vem plastificado, e tem um adesivo que fica justamente na parte de trás da capa aqui, que é o que dá mais ou menos uma ideia do que o livro pode tratar. Mas olha que curioso isso. Nesse livro aqui vem escrito assim, ó. Huckleberry, meu inglês é de colégio, tá? Huckleberry Finn encontra o clássico conto de Stephen King que inspirou o filme Conta Comigo em algum lugar esquecido do Maine. E depois diz: Em Algum Lugar nas Estrelas é o premiado e intenso romance sobre a difícil arte de crescer em um mundo que nem sempre parece satisfeito com a nossa presença. O tipo de livro que salva vidas ao despertar a verdadeira paixão pela leitura. Isso é uma fala do James Patterson. Pois então, metade desse adesivo, que é o único indício de o que o livro está tratando, metade dele fala sobre o Stephen King. Gente, o livro não tem nada a ver com o Stephen King. Nada, absolutamente nada. A única coisa que tem uma ligação é que a história desse livro se passa no Maine, que é um estado americano, sei lá. E o Stephen King mora lá, algumas histórias do Stephen King se passam também nesse bairro, mas nesse estado, enfim. Mas fora isso, aqui não tem nada a ver com o Stephen King. Então eu imagino que, como a Darkside é uma editora especializada em livros de terror, fantasia, o público deles se interessa por essas temáticas, então eles colocaram ali alguma referência ao Stephen King para ver se chamava um pouco, despertava a curiosidade das pessoas, desse público. Mas aqui não tem nada, gente. Se vocês vão pegar o livro achando que é algo a ver com terror, algo a ver com Stephen King, esqueçam, não tem nada a ver com isso, tá? Mesmo assim, esse elemento surpresa, porque eu comecei a ler esse livro há
Pouca coisa que eu sabia, eu li a resenha lá do site da livraria, que é um pouco mais completa do que esse adesivinho que tem aqui atrás, e lá dizia que era uma história de amizade, de aventura, fantasia, que eram dois meninos. Era a única coisa que eu sabia, então foi assim, ó, no escuro. E não me arrependo porque foi uma leitura, assim, uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. E esse elemento surpresa aqui do livro, de você não saber exatamente onde é que está adentrando, eu acho que é uma coisa até positiva. Então, até as pessoas que queiram ter essa mesma experiência de realmente não saber de fato o que trata a história, eu vou agora falar bem por cima a sinopse e continuem a assistir o vídeo somente depois da leitura, porque eu vou acabar dando spoilers, digamos assim, daqui pra frente. Então, tem mais um marcador que vem junto, vem dentro, né? Esse marcador, ele tem bastante a ver com a história também. Ele ajuda o leitor porque o personagem, ele tem o hábito de, cada dia da semana, ele escuta um tipo de música específico. Então, no marcador tem aqui os dias da semana e diz assim: domingo é dia de escutar Mozart. Segunda-feira, Louis Armstrong. Na terça é o dia sem música. Na quarta é dia de Frank Sinatra. Quinta, dia sem música. Sexta é dia de ouvir Glenn Miller. E sábado é outro dia sem música. Exceto os dias que estejam chovendo, que aí todos os dias chuvosos é dia de escutar Billie Holiday. Pois bem, e o que trata esse livro? O tempo onde a história acontece, muito sutilmente no comecinho ali, a autora deixa entendido que seria o final da Segunda Guerra Mundial, então meados do início dos anos 40. Mas é bem sutil, gente. O resto da história, ela entra para esse universo de fantasia que realmente o livro esse definitivamente é um livro de fantasia. Então ela entra para dentro desse universo e fica lá praticamente a história toda. Essa parte mais do mundo real é muito sutilmente pincelada ali no comecinho e basta. Digamos que então é a história de um menino chamado Jack Baker, que ele perdeu a mãe e ele tinha um pai muito ausente, porque o pai dele era marinheiro, era militar, foi pra guerra e ele não tinha contato praticamente nenhum com esse pai. E a mãe morreu e o pai foi lá buscar ele e largou ele em um colégio interno no Maine. Chegando nesse colégio, ele não se adaptou muito bem, até conseguiu fazer lá conhecer uma pessoa ou outra, mas ele acaba fazendo uma amizade com um menino que era considerado um menino estranho da escola, que é o Early Alden. Não sei se a pronúncia é correta, mas Early Alden, vou chamar de Alden. Então, esse menino, Alden, ele tinha alguns hábitos estranhos, porque ele não frequentava todas as aulas, ele ia somente nas aulas que ele se interessava, que ele queria, e ninguém falava nada. Ele tinha dificuldade de se comunicar com os colegas, ele era fechado naquele mundinho dele. Todos os outros alunos da escola habitavam o alojamento da escola, os quartos, tudo, e esse menino Alden habitava uma oficina abandonada da escola, como se fosse um almoxerifado, uma área de serviços lá no porão da escola, próximo aos vestiários. E Jack Baker e Early Alden viram amigos. Ó, os vizinhos estão fazendo a sonoplastia do vídeo, muito bem. O que acontece então? Essa escola ela tem aulas que tem a ver com uma questão de marinharia, essa parte naval. Os alunos têm competições de remo, fazem regatas. Então tem algo a ver com barcos também. Aí existe um personagem que é o Fisher, que ele era irmão do Alden, só que turmas anteriores, né, ao momento que está passando a história. Então ele era meio que um herói da escola, porque ele era muito bom nas competições e tudo, e tem sempre esse fantasma, essa aura
desse personagem Fisher meio que é por trás assim da história. Eu não quero entrar muito nisso para não perder a graça. Vocês vão ler e vão se surpreender com algumas coisas que vão acontecer. Então, o que acontece? Por andar com o Alden, o Jack também passa a ser visto como uma pessoa um pouco fora do comum, assim, como é que ele tem um amigo, assim, ele faz amizade com esse cara estranho que andava sempre sozinho, ele também deve ser estranho e tal. Então, é justamente aqueles dois meninos que eles destoam do restante dos alunos. Aí o que acontece? Como eu estava dizendo, esse é um livro de fantasia. Agora entrando nos spoilers. A autora Claire Wonderpool, ela teve a ideia de escrever esse livro através de um sonho que a mãe dela teve e contou para ela. No sonho, o sonho que a mãe dela teve era a respeito de um rapaz que tinha uma habilidade muito fora do comum assim para tocar piano. Ele escutava as músicas mais difíceis uma única vez e ele conseguia tirar essas músicas de ouvido e tocava lindamente. Então ela ficou pensando naquilo, que ela queria escrever a história de alguém que tivesse um talento fora do comum e o que a vida dessa pessoa como ia ser a vida dessa pessoa diante desse tipo de talento. Na pesquisa que ela começou a fazer para escrever o livro, ela acabou chegando em um livro chamado Nascido em um Dia Azul, por dentro da mente de um autista extraordinário. Esse livro saiu no Brasil pela editora Intrínseca e conta a história de um rapaz chamado Daniel Tammet, que era um autista, e lendo esse livro ela acabou decidindo que a história que ela ia contar ia tratar também a respeito desse assunto. Então, é claro, no livro, em nenhum momento ela fala que o Early Alden é autista. Mas por quê? Porque, como a gente sabe que essa história se passa nos anos 40, as pessoas que tinham esse tipo de comportamento, esse tipo de distúrbio, não sei se é assim a palavra adequada, elas não eram diagnosticadas como autistas naquela época. Hoje, esse personagem seria enquadrado como autista, mais especificamente ele teria síndrome de Asperger. Como é que fala? Espera que eu anotei aqui. É síndrome de Asperger, acredito que se diga assim, que é dentro do espectro do autismo. Essa síndrome seria um nível de autismo mais suave, digamos, menos intenso, que os sintomas do autismo, geralmente as pessoas elas têm certa dificuldade na questão da comunicação, da interação social, né? Elas têm um número reduzido de interesses e elas apresentam um comportamento muitas vezes repetitivo, né? Uma repetição de comportamento. E esse personagem, o Alden, ele apresenta muito disso, assim. Ele tem vários hábitos que, como a gente viu ali no marcador, ele escuta o mesmo tipo de música nos dias da semana específicos. Quando ele está nervoso ou tem alguma coisa que ele precisa organizar, dos pensamentos, digamos assim, que ele não está entendendo, ele pega balas de goma e começa a ordenar elas por cor ou por quantidade. E então ele tem alguns hábitos que são muito estranhos assim à vista das outras pessoas. E também digamos, os interesses dele são restritos a coisas poucas, porém essas coisas poucas ele se interessa de uma maneira assim tão fervorosa que de como, por exemplo, a história toda ela é entremeada aos capítulos. Aí tem a história dos personagens e os capítulos eles são alternados com a história do número π. O número π ele é um número da matemática que seria 3,14 e as casinhas após a vírgula não terminam. É um número irracional e infinito. Ele tem infinitas casas após a vírgula, ele não termina. E é um grande enigma para a matemática. E esse personagem ele tem uma veneração por esse número, ele se interessa tanto por isso, e ele consegue também, assim como esse Daniel Tammet, que é onde a autora se inspirou para escrever a história,
Ele conta que ele enxergava os números como formas, cores e texturas. Sabe aqueles assuntos malucos de tipo, ai, tu conseguir sentir o cheiro de uma cor, ou conseguir, sei lá, escutar um número, algo assim, sabe? A questão dos sentidos, eles sentir o sabor de um cheiro, enfim, tem coisas que você nunca comeu, mas você sente o cheiro, sabe que o gosto é ruim. Algo assim. Então ele conseguia, os números para ele representavam formas, texturas. Então o personagem Henry Alden, ele conta uma história desse número pi. Ele pega as casinhas após a vírgula e interpreta aquilo de forma como se ele não estivesse falando de um número, ele estivesse contando uma história, porque o número pi se perdeu, porque ele foi fazer tal coisa, encontrou não sei quem. Então começa a ser contado também um dos personagens do livro é o número pi. E isso desencadeia uma aventura desses dois meninos, né? Porque eles, na época de férias da escola, eles são os únicos dois alunos que permanecem na escola, que não vão passar as férias com a família, porque eles não têm, digamos, para onde ir. Então eles resolvem sair numa aventura em busca do número pi. Porque pi se perdeu e eles têm que encontrar pi. Só que parece uma viagem, parece loucura, dito assim. Só que se você começar a ler o livro, você vai entender o porquê disso. Tem a ver com Fisher, que é o irmão do Alden, tem a ver com N outras coisas que vão se encaixando dentro da história. E nessa aventura que eles vivem, eles emergem em um mundo assim que é um pouco do mundo real, é um pouco de fantasia, e aparece na visão deles, dentro da história, piratas, ursos. Tem a ver com a questão da orientação, né? Eles olham para as estrelas e tem muito a ver com constelações, estrelas, essa coisa de tentar achar o norte. As pessoas que geralmente são navegadores, lembra que no livro tem o pai do Jack Baker é navegador. A escola, ela tem essa coisa dos barcos, as regatas, tem a ver com marinharia. Então, as pessoas que estão no mar, elas se orientam através das estrelas. Elas olham para o céu e aquilo ali guia para onde, que direção elas vão tomar. Isso é meio que uma metáfora também para a vida desses personagens. E começa a aparecer várias pessoas que eles encontram nessa jornada que eles começam a fazer. Só que na mente do Alden, são piratas, são bruxas, aí eles buscam um urso, e aí tem a questão do pi por trás disso. Então tem um universo que é difícil de conseguir contar para quem não leu, gente. Só lendo o livro que vocês vão entender como é que vai se engendrando esse universo ficcional, e é fantasia pura. Para quem busca alguma leitura que te leve para um mundo de encantamento, que você fique assim, nossa, que legal, que fique deslumbrado, porque é um livro infanto-juvenil, em primeiro lugar. Pessoas assim de 12 anos para cima vão ler isso aqui, vão ficar encantadas, assim como adultos também vão. Se você é adulto e tem aquela criança dentro de você, você vai ler isso e vai ficar assim. E o final é muito bonito também. Tem aquela coisa da moral da história, sabe? E no final do livro você até sai uma lagriminha assim no fim. E é aquela coisa de você olhar para essas crianças e realmente dizer, cara, como a gente é amargurado às vezes quando chega na idade adulta, sabe? A gente precisa olhar um pouco mais o mundo com um olhar mais lúdico, com um olhar mais inocente, e que muitos dos problemas, muitas das mazelas que a gente cria são coisas da nossa cabeça, e a gente, assim como tem pensamento para criar essas coisas não tão boas, a gente também pode usar o nosso pensamento para ver o mundo com os olhos mais alegres, mais bonitos, mais fantasiosos, mas por mais que sejam pensamentos fantasiosos, será que esses problemas, essas mazelas que a gente cria também não são um pouco de fantasia da nossa cabeça, sabe? Então, esse livro eu acho que despertou em mim coisas que estavam adormecidas há muito tempo.
e posso dizer que realmente foi uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. Recomendo, super recomendo a leitura para todos vocês. Tem muito o que falar sobre qualquer livro, a gente sempre tem muito o que falar sobre ele, porque imagina, 272 páginas, é muito detalhe. A linguagem que a Claire Vanderpool usa é extremamente poética. As primeiras 50 páginas você começa a entrar naquele universo desses garotos. Cara, fiquei radiante lendo. É muito legal. Então, o que eu tinha a dizer sobre esse livro era isso. Leiam e comentem aqui o que vocês acharam, se vocês concordam, se discordam. Curtam o canal, gente. Se vocês estão gostando dos vídeos, curtam, porque é o que incentiva a continuar com essa jornada literária junto a vocês. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.